Olá, alunos dos terceiros anos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. A sugestão de leitura de hoje é o livro digital que nós enviamos para vocês, O Tamanho da Gente. A primeira atividade será no livro didático de português. Iremos fazer da página 98 até a página 100. Nesta unidade, nós estamos estudando sobre carta pessoal. Nós aprendemos que a carta é um texto geralmente utilizado para comunicação entre pessoas que estão distantes de nós. E geralmente a carta é enviada através do correio. E eu tenho aqui mais uma curiosidade sobre as cartas. Vocês sabem quando foram enviadas as primeiras cartas aqui no Brasil? Quando os portugueses descobriram o Brasil em 1500, eles chegaram aqui e ficaram maravilhados com as belezas que tinham aqui em nosso país. E então eles queriam contar ao rei de Portugal sobre as maravilhas dessa nova terra que eles tinham descoberto. E aí começaram a enviar as primeiras cartas que foram enviadas ao rei de Portugal. Estas cartas têm registros importantíssimos sobre a história do nosso país e elas se tornaram documentos históricos. Vamos para a página 98. Na página 98, vocês terão que identificar as partes de uma carta. Então vamos lá. Primeiro eu vou explicar cada uma das partes de uma carta. Eu já havia falado para vocês sobre a primeira parte de uma carta, que era o local e a data. Então, por exemplo, se eu fosse mandar uma carta para minha amiga hoje, então eu iria colocar primeiro o local, São Paulo, e depois a data, 1º de setembro de 2020. Depois, o segundo item que deveria ter aqui na minha carta seria a saudação e o destinatário. Então, eu poderia colocar Olá, Maria, né? Então, uma saudação e o nome do destinatário, para quem eu estou enviando a carta. Pois o próximo item que deve ter na minha carta é o assunto principal, tudo que eu quero contar para a pessoa que eu vou estar enviando essa carta, né? Se teve algum motivo especial, de repente eu quero convidar essa pessoa para vir na minha festa de aniversário, eu quero contar alguma coisa que aconteceu na minha escola, no meu bairro, com a minha família. Então, qual o assunto principal? O que te levou a escrever essa carta? Então, essa é a próxima parte da nossa carta. E depois, no final, nós temos que ter a despedida e o remetente. Então, a despedida pode ser até mais, um grande abraço, um beijo. Essa é a despedida. E o remetente, o que é o remetente? É quem está enviando a carta. Então, no caso, depois de eu colocar lá, tchau, um beijo. Aí eu vou colocar o meu nome, quem está escrevendo a carta, Andreia Neves. Vamos à questão 11. Leia as legendas abaixo e circule com as cores indicadas as partes correspondentes na carta de Ronroso. Então, de acordo aqui com as informações que eu passei para vocês, vocês vão procurar aqui na carta do Ronroso o local e a data e vão circular de azul. Depois vocês vão procurar a saudação e o destinatário e vão circular de rosa. Depois vocês vão procurar a mensagem principal no corpo da carta e circular de verde. E por último, vocês vão procurar a despedida e o remetente, circular de amarelo. Questão 12. PS, o nome dela é Hilda Bruxilda, apelido HB. É comum encontrar as letras PS assim escritas ao final de cartas, depois da despedida e da assinatura. Qual é a provável razão de Ronroso ter colocado essas letras com a frase acima? 13. Carta é uma forma de correspondência usada para as pessoas se comunicarem por escrito quando estão distantes. Nos dias de hoje, que outros meios de se comunicar Ronroso poderia ter utilizado? Registre em seu caderno, pois aqui no livro não há espaço suficiente.
Página 99. Questão 14. Se Ronroso tivesse de enviar a carta pelo correio, ele precisaria preencher um envelope para colocá-la dentro. Vamos ajudá-lo? Então, aqui, a primeira parte seria a parte do envelope onde é para o destinatário, ou seja, para quem eu estou enviando a carta. Porém, aqui nessa carta que nós lemos, não temos todas as informações sobre o destinatário. Então, aqui vocês poderão inventar aqui algumas respostas para colocar. Então, primeiro aqui, o nome nós temos. A carta está sendo enviada para o tio Macabro. Aí depois nós temos aqui o endereço, o nome da rua. Essa informação nós não temos aqui na carta, então vocês podem estar inventando um nome de uma rua como se fosse a rua do tio Macabro. Depois também o número da casa onde o tio Macabro mora. A cidade também, não temos essa informação, vocês podem estar inventando. E o CEP também. Vocês podem inventar aí um número ou de repente colocar símbolos, desenhos, usem a imaginação e a criatividade aí para responder essa parte do destinatário. A segunda parte do envelope, que é a parte de trás, que tem essa abertura aqui para colocar a carta, é a parte do remetente, ou seja, quem está enviando a carta. Essa parte nós temos quase todas as informações. Então, o nome, quem é que estava enviando a carta, né? Era o Ronroso Saramago de Bragança. E qual era o endereço dele? A rua era 13 Chaminés, o número nós não temos aqui, então vocês podem inventar. A cidade de onde ele estava escrevendo era Campo das Ortigas. E o CEP também não tinha aqui na carta. Vocês podem estar inventando o CEP também. Você deve ter ficado curioso para saber se Hilda Bruxilda deixou de ser bruxa. Leia e descubra na coletânea na página 270. 2. Aproveitem para exercitar a leitura da carta de Ronroso e da carta-resposta, para depois lê-las para os familiares. A próxima atividade vai ser no caderno. É uma atividade de reforço sobre as cartas, para ver se vocês aprenderam direitinho sobre a estrutura de uma carta, tá bom? Então, vocês vão fazer a leitura desta carta que nós enviamos no anexo, que se chama Carta de Reclamação a Contos de Fadas, Loja de Departamento. E depois aqui embaixo tem algumas questões. Vou ler as questões com vocês. A carta vocês vão ler sozinhos. A. Quem é o remetente da carta? B. E o destinatário? C. Qual o assunto da carta? D. Você acha justa a reclamação? E. Por quê? E F, você tomaria a mesma decisão do autor da carta acima? O que você faria? Depois, na aula online à tarde, nós faremos a correção de cada uma das atividades, as atividades do livro e as atividades de reforço sobre a carta que vocês vão fazer no caderno também. E por hoje é só. Até semana que vem. Tchau, tchau. Grande beijo!